Bom dia a todos! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de dois conceitos bastante importantes, que são ácidos e pH. A acidez e o pH do vinho são propriedades importantes para determinar a qualidade de um vinho. Apesar da acidez e pH serem conceitos que estão bastante relacionados, a sua medida é feita de forma diferente. Existe uma diferença, então, quando nós falamos da acidez de um vinho e o seu pH. Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar a respeito desses dois conceitos para sabermos diferenciá-los e como fazer a sua medida. Ácido são substâncias que, quando são colocados na boca, dão a sensação de azedo. A palavra ácido vem do latim e significa azedo. Existem várias frutas que contêm diferentes ácidos e que confere a elas esta característica. Um ácido bastante importante presente em diversas frutas é o ácido cítrico. Outro ácido também bastante importante é o ácido ascórbico, conhecido como vitamina C. O ácido acético está presente no vinagre e nós temos também o ácido tartárico presente na uva e no vinho. Mas, quimicamente, o que seria um ácido? Existem diversas definições de ácidos. Para nossa finalidade, vamos estudar o ácido de Arrhenius. Segundo Arrhenius, um ácido é um composto que reage com água, formando íons hidrogênio. O ácido clorídrico é um exemplo de ácido de Arrhenius, pois, ao se dissolver em água, libera como cátion o íon H+. O íon H+, proveniente do ácido clorídrico, ele é capturado pela água, formando o íon hidrônio, de fórmula H3O+, acompanhado de seu ânion, o íon cloreto, também proveniente do ácido clorídrico. Simplificadamente, podemos representar esta equação apenas com ácido clorídrico liberando o íon H+, quando este é dissolvido na água, e o ânion cloreto. O ácido clorídrico ele é um composto molecular, ou seja, o átomo de hidrogênio e cloro estão ligados por uma ligação covalente. Eles estão compartilhando este par de elétrons. No entanto, quando ele é colocado na água, a água ela tem a capacidade de separar esses dois átomos. O par de elétrons fica completamente com o cloro, por isso surge o íon cloreto, enquanto que o átomo de hidrogênio ele perde seu único elétron se transformando no íon H+, também chamado de próton. Por isso é muito comum a gente se referir ao íon hidrogênio como sendo apenas próton. Este processo é denominado ionização, ou seja, nós não tínhamos íons, pois o ácido clorídrico é um composto molecular e ao ser adicionado na água, ocorre a formação de íons. Por isso o nome ionização. A força de um ácido depende diretamente do grau de ionização desse ácido. O grau de ionização é a razão entre o número de moléculas que são adicionadas do ácido no solvente, nesse caso a água, que sofre ionização pelo número total de moléculas desse ácido colocado na solução. Quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido. Então, são considerados ácidos fortes quando o grau de ionização é maior que 50%. O ácido ele é considerado moderado quando o seu grau de ionização está entre 5% e 50%. E o alfa abaixo de 5% é considerado um ácido fraco. Então, a relação matemática para se calcular o alfa, que é o grau de ionização, é o número de partículas que sofreram ionização pelo número de partículas que foram dissolvidos na água. Para o ácido clorídrico, como exemplo, ao colocar o ácido clorídrico em água, ocorre a liberação do íon H+,
e do ânion Cl-. Se nós colocarmos 100 moléculas desse ácido na água, será formado 100 íons H+, e 100 íons Cl-. Neste caso, nós consideramos que o alfa do ácido clorídrico é de 100%. Então, ele é considerado um ácido forte. No entanto, existem ácidos cujo grau de ionização não é 100%. Por exemplo, o HCN. O HCN, também chamado de ácido cianídrico, ao ser adicionado em água, libera como cátion o íon H+, e o ânion Cn-. Porém, para cada 100 moléculas desse ácido, formarão apenas 5 íons H+, e 5 íons Cn-. Se nós calcularmos o alfa para este ácido, chegaremos à seguinte conclusão. Se nós tínhamos 100 moléculas de HCN e apenas a presença de 5 íons H+, e 5 íons Cn-, concluímos que apenas 5 moléculas do total de 100 sofreu ionização. Então, nós fazemos a seguinte conta. 5 dividido por 100. Então, nós encontraremos 0,05. Se multiplicarmos esse número por 100, vamos obter a sua porcentagem, que representa 5%. Então, a força de um ácido ele depende da quantidade de íons H+, que esse ácido vai produzir quando ele é adicionado na água. Essa medida ela é feita de forma experimental. Uma outra forma também de nós expressarmos a força de um ácido é através da sua constante de equilíbrio ácida. Vamos tomar como exemplo o nosso ácido hipotético HA. Esse ácido, ao ser dissolvido na água, libera como cátion o íon H+, apenas um íon por molécula, então nós chamamos ele de ácido monoprótico, e o ânion A- proveniente desse ácido. Vamos considerar o grau de ionização desse ácido sendo 3%. Então, se nós colocarmos inicialmente 1 mol por litro desse ácido, nós vamos ter 0 mol para cada litro do íon H+, e 0 mol por litro do ânion A-. Isso no início do processo, antes da reação acontecer. Quando a reação acontece, nós vamos observar que 3% do valor inicial desse ácido desapareceu, ou seja, ele sofreu ionização. Então, 0,03 mols por litro desse ácido sofrerá ionização, originando 0,03 mol por litro do íon H+, e 0,03 mol por litro do ânion A-. Ao término da reação, sobrará no sistema 0,97 mol por litro do ácido, 0,03 mol por litro de íon H+, e 0,03 mol por litro do ânion A-. Essas três espécies químicas coexistem no equilíbrio químico, ou seja, no final da reação. É claro que, se tratando de um equilíbrio, esta reação ela acontece na mesma velocidade da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas no equilíbrio, as concentrações dessas espécies químicas permanecem constantes. A constante de equilíbrio ela é dada pela concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, para calcularmos a constante de equilíbrio para o ácido HA, basta a gente conhecer os valores de cada uma dessas espécies químicas no equilíbrio e realizarmos a conta. Então, nós temos 0,03 vezes 0,03 dividido por 0,97.
Ao realizar esta conta, o valor obtido vai ser de 0,00093 ou simplesmente 9,3 vezes 10 a menos 4. Então, nós podemos observar que a constante de ionização de um ácido está diretamente relacionado com o grau de ionização dele. Então, nós podemos determinar se um ácido ele é forte ou fraco a partir do grau de ionização ou a partir do valor da constante ácida. A lei de Ostwald é uma equação que relaciona a constante de equilíbrio com o grau de ionização. Quanto menor for o valor da constante ácida para um ácido, mais fraco ele será. E quanto maior for o valor da constante ácida para um ácido, mais forte este será.